Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ismael, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Salinas. Excepcionalmente, a partir de hoje, nós estaremos transmitindo os nossos estudos, mensagens e reflexões da Palavra de Deus pela internet, usando as plataformas nas redes sociais. É sabido de todos o grande problema que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão apavoradas, histéricas, amedrontadas em virtude do coronavírus. E nós, atendendo à solicitação das autoridades constituídas, de forma sensata e prudente, resolvemos acatar o decreto. Este momento é um momento da colaboração de todos, é um momento de solidariedade, é um momento de cada um fazer a sua parte. Fechamos o templo, mas a palavra de Deus chegará à sua casa. Hoje nós queremos refletir com os irmãos, com os amigos, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a respeito de um texto muito conhecido da palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta noite o Salmo 46. A epígrafe do texto fala sobre Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Você que está em sua casa, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, eu sugiro que você pegue a sua Bíblia e que nós juntos possamos acompanhar esse texto, fazendo a leitura e fazendo também a aplicação deste texto maravilhoso da palavra do Senhor. Salmos de número 46 será o texto que usaremos como base para nossa breve e sucinta reflexão nesta noite. Vamos ler a palavra de Deus? Está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, embora a terra seja removida, embora se transportem os montes para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem ele feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, esse texto sagrado nos traz uma grande segurança nos tempos de adversidade e crise. Nós estamos enfrentando um momento dramático. Nós estamos passando por um momento como há anos não vivemos. E alguns estão passando por um momento inédito em sua vida. Este vírus maligno tem atingido pessoas no mundo inteiro. O mundo está em pânico. O mundo está amedrontado. As pessoas estão procurando uma saída, procurando uma solução, procurando
algo que possa solucionar este problema. Os especialistas, os médicos, os laboratórios, todos estão trabalhando incessantemente em busca de uma solução, de uma saída, de um remédio que possa trazer a cura para esta doença tão danosa que tem afetado a população mundial. Mas nós não podemos de forma alguma nos amedrontar diante desta situação. Obviamente, precisamos ter toda a cautela, toda a prudência, toda a vigilância, observar as normas e decretos instituídos pelas autoridades. Precisamos cuidar da nossa higiene, cuidar da nossa saúde, mas nunca perder a nossa fé, nunca perder a nossa esperança, nunca perder a nossa confiança no Senhor. É bem verdade que o tempo é difícil, mas esse texto sagrado nos traz um consolo, um conforto nesse exato momento. O texto inicia dizendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente no tempo da tribulação. Olha, meu querido, as pessoas estão à procura de uma saída. As pessoas estão à procura de uma solução. Mas as Escrituras Sagradas estão nos mostrando que Deus, Ele não apenas foi, Ele é o socorro presente no tempo da angústia, no tempo da adversidade, no tempo das crises. Os irmãos, leitores da Palavra de Deus, vão se recordar muito bem que quando o povo de Israel estava no Egito, a boa mão do Senhor esteve com aquele povo nos momentos mais adversos. Vale lembrar aos irmãos que quando Deus envia Moisés ao Egito para que com a sua mão poderosa, com seu braço forte, tirasse Israel das garras de Faraó, e Faraó com toda resistência, com toda dureza de coração, Deus enviou pragas no Egito, ferindo os egípcios e ferindo também a casa de Faraó. Mas as Escrituras é bem clara ao nos mostrar que todas as pragas que atingiram os filhos dos egípcios não atingiram os filhos de Israel, porque Israel era um povo escolhido do Senhor, um povo protegido por Deus, um povo cuja mão do Senhor estava sobre ele. Os irmãos se lembram que a última praga, quando Deus trouxe mortandade sobre o Egito, diz a Bíblia que o anjo da morte passaria por sobre o Egito, trazendo morte a todos os primogênitos. Mas a recomendação do Senhor para os filhos de Israel era que em cada umbral das portas das casas dos hebreus fosse aspargido ou colocado sangue do cordeiro. Pois quando o anjo da morte passasse por sobre as casas dos egípcios, as casas dos hebreus onde havia o sangue do cordeiro, o anjo da morte não passaria. E assim aconteceu. Deus poupou os filhos dos hebreus, Deus poupou os filhos de Israel, Deus deu livramento sobre aquela praga de morte. Queridos, o Deus de Israel, o Deus que agiu no passado, Ele não mudou. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 8, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Nós estamos atravessando tempos de muita dificuldade, mas quando todas as portas se fecharem, quando todas as saídas parecerem que não há mais nenhuma perspectiva de solução, nós precisamos elevar os nossos olhos para o alto e enxergar no Senhor a solução para os nossos problemas. Eu venho nesta noite dizer para você, meu amigo, meu irmão, não se desespere, não perca a fé, não perca a tua esperança, não te apavores, não perca a tua razão, confia no Senhor, pois certo Deus entrará com providência e trará
graça, trará livramento, trará restauração neste tempo de angústia que nós estamos vivendo. O texto nos garante que Deus é o refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Ele é o socorro presente na hora da tribulação. Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que os recursos dos homens são limitados, querido. Deus deixou os médicos e eles têm trabalhado em nosso favor. Precisamos orar por toda a equipe médica, por toda a junta que trabalha na área da saúde, que está na linha de frente nesta batalha. Mas nós sabemos que os recursos dos homens são limitados. E quando todos os recursos dos homens se esgotarem, ainda há esperança, porque não há impossíveis para Deus. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que para os homens parece impossível, para Deus é possível. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando nós observamos o contexto desta enfermidade que tem afetado e ceifado muitas vidas, é de fato o momento que as pessoas se desesperam. As pessoas querem viver, as pessoas querem manter a sua saúde, mas diante de tantas notícias ruins, diante de tantas tragédias que estão sendo anunciadas diariamente nos noticiários, muitas pessoas têm perdido a esperança de amanhã. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia Sagrada nos orienta e nos instrui a confiar no Senhor, a não estar ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós devemos seguir a orientação do apóstolo Paulo, não andar ansiosos por coisa alguma, mas antes tornar as nossas petições conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e por ações de graças. A Bíblia diz ainda: e o Deus de paz guardará os vossos corações, e a paz que excede todo entendimento estará reinando em cada um dos vossos corações. Não há o que temer. Deus está conosco. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. O Deus que agiu no meio do seu povo no passado, que agiu no meio do povo de Israel, que guiou os homens de Deus no passado, é o mesmo Deus que nos guiará. Deus está conosco. Olha o que o texto sagrado diz, o verso 5 do Salmos 46. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Meus queridos, Deus não apenas é aquele que está presente, Deus está conosco. Esta é a maior garantia de que não há o que temer, porque o Senhor nosso Deus está conosco para pelejar as nossas pelejas. Eu me lembro agora do episódio que aconteceu com o rei Ezequias. Diz as Escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, que Senaqueribe enviou uma carta para o rei Ezequias, ameaçando. E esta carta era uma carta de intimidação, onde Senaqueribe desafiava não somente o povo de Deus, mas desafiava também o Deus daquele povo. A audácia de Senaqueribe foi tão grande a ponto dele dizer: que Deus poderá vos livrar? Olha para os deuses dos inimigos que eu venci. Eles não puderam subsistir. O vosso Deus também não poderá vos livrar das minhas mãos. Diante daquela carta tão ameaçadora, diante daquela carta de intimidação de Senaqueribe, diz a Bíblia que Ezequias pôs a buscar o Senhor. Olha, irmãos, olha, querido amigo, neste momento que esta enfermidade parece nos intimidar, ela nos afronta, nós precisamos agir como o rei Ezequias. Precisamos nos propor a buscar o Senhor. É tempo de orar, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de consagrar as nossas vidas,
É tempo de pedir a Deus perdão pelos pecados da nossa nação. É tempo de suplicar a Deus a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. E nós temos certeza que quando a igreja clamar, Deus nos ouvirá dos altos céus. Diz a Bíblia que Ezequias propôs-se a buscar o Senhor. E Deus ouviu o clamor daquele povo. E a mensagem de Deus para aquele povo foi: não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor para pelejar as nossas pelejas. Louvado seja Deus! Aleluia! Não há o que temer, querido. Não se amedronte diante desta grande ameaça que nos cerca, porque maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Deus está conosco, Deus nos ajudará, Deus está com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja, sobre o seu povo, mas nós precisamos, como povo de Deus, clamar a Ele, suplicar o seu favor. Nós entendemos, dentro da história bíblica, que todas as vezes que pragas, sentenças, juízos atingiram e afetaram a nação, Deus trouxe restauração para a nação mediante a oração e o clamor da igreja. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no verso de número 14, é um texto clássico e conhecido. Foi justamente no momento em que Salomão havia acabado de inaugurar o templo. E Deus estava dizendo para aquele povo que se ele mesmo enviasse pragas, que se ele enviasse castigos, que se ele enviasse juízo, mas se aquele povo se propôsse a clamar ao Senhor, e o Senhor diz claramente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus para o seu povo. Esta promessa não apenas ficou no passado, mas esta promessa se estende para nós nos nossos dias. É tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de consagrar as nossas vidas, é tempo de clamarmos a Deus, pedirmos perdão para a nossa nação, pedirmos perdão pelo pecado que este povo tem cometido e ofendido a santidade do Senhor. Há poucos dias, o mês passado especificamente, nós vimos o quanto a nossa nação pecou gravemente contra Deus. Nós vimos no carnaval, nós vimos os desfiles das escolas de samba onde o Senhor foi blasfemado. Nós vimos o quanto eles vilipendiaram o que era sagrado, o quanto eles ofenderam a santidade do Senhor, o quanto eles debocharam do Filho de Deus. E a Bíblia diz claramente que ninguém pode se enganar, porque de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem planta, ele colhe também. A nossa nação pecou gravemente, ofendeu a santidade de Deus, vilipendiou o sagrado, pecou deliberadamente, brincou com o que é santo. Mas nós, povo de Deus, precisamos nos levantar, curvar os nossos joelhos, dobrar o nosso coração, nos humilharmos, rasgarmos o nosso coração diante de Deus e pedirmos: Senhor, perdoa o pecado da nossa nação. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica-nos, lava-nos, apaga as nossas transgressões e traga misericórdia sobre a nossa nação. Oh, aleluia! Onde você estiver nesse momento, eu te convido a fechar os teus olhos e a levarmos uma oração ao Senhor nesse momento. É tempo de clamar a Deus, é tempo de pedir perdão. Senhor, eu me ponho diante da Tua presença nesta noite. Há muitas pessoas que nesse momento também te suplicam a graça. É verdade que não merecemos coisa alguma, Senhor. Mas o Senhor é misericordioso. A Tua misericórdia se estende de geração em geração. A nossa nação te ofendeu, Senhor.
ela pecou gravemente contra ti, mas estenda a tua misericórdia sobre nós, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra ferida, Senhor. A nossa terra está adoecida, há um mal que nos permeia, há um mal que nos cerca, Pai, mas o Senhor é poderoso para destruir as obras do inimigo. E nesta noite, como igreja, nós nos levantamos em oração e te suplicamos, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado da nossa nação e traga restauração sobre a nossa nação. Traga restauração sobre a população mundial, sobre todos os continentes, Senhor, sobre todos os países que estão sendo atingidos por este mal, por esta praga, pelo coronavírus. Ó Deus, que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor traga saúde, porque o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ouça a oração da sua igreja, Pai. Nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. E sabemos que do Senhor vem a nossa saída, que do Senhor vem o escape, que do Senhor vem a nossa solução. Te damos graças, Pai, porque nós confiamos em Tua santa e poderosa palavra. Não há o que temer. Deus está conosco. O texto ainda nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluia! Aquele que está conosco não é o Senhor do exército, é o Senhor dos exércitos. Deus tem ao seu dispor exércitos e mais exércitos para agir em favor do seu povo. Se nós nesta noite estivéssemos ao nosso lado, quem sabe, o exército americano, o exército israelense, que são as grandes potências mundiais, são as grandes potências bélicas, talvez nos sentiríamos um pouco mais protegidos. Mas as Escrituras nos dizem que Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco. Que o Deus de Jacó, Ele sim é o nosso refúgio. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso escudo, o nosso porto seguro, Ele é a nossa porta, é nele que nos refugiamos. Aqueles que confiam no Senhor podem seguramente se esconder debaixo das suas asas, pois debaixo das asas do Senhor eles habitarão em segurança. Você está habitando na sombra do Onipotente? Você tem a garantia de que aquele que está com você é o Senhor dos exércitos? Como você está neste momento, meu querido amigo? Como você está reagindo diante desta crise? A todo tempo nós estamos vendo pessoas histéricas, pessoas apavoradas, pessoas que perderam a sensatez, perderam a razão, pessoas que estão em pânico, estão em pavor. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é momento de nós nos apavorarmos. Eu quero conclamar você, servo de Deus, serva de Deus. Nós como igreja precisamos ser pacificadores. O mundo está em pânico, o mundo está em crise, o mundo está em desespero, mas nós fomos chamados para pacificar. Nós fomos chamados para promover a paz, para trazer calmaria, para trazer alento aos corações, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós estamos enfrentando este momento de crise com preocupação, mas sem perder a nossa paz, sem perder a nossa alegria, sem perder a nossa segurança, porque a nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança não estão nos homens, não são os homens que garantem a nossa paz. Mas a nossa paz está garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Deus está conosco. Não há o que temer. Há um cântico que nós gostamos tanto de cantar, que nesses últimos dias se reproduziu. Pessoas em seus apartamentos começaram a cantar:
O cântico do inário, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que maravilha! Este hino, ele faz jus à palavra que Jó expressou no capítulo 19, no verso 25, quando Jó expressou em uma atitude de fé no meio da crise, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Em outras palavras, Jó estava dizendo: o meu coração está cheio de fé, o meu coração está cheio de esperança, porque eu tenho certeza daquele que eu sirvo, ele está vivo e ele se levantará em meu favor. Meus amados irmãos, o nosso Cristo está vivo e ele está neste exato momento à direita de Deus Pai, intercedendo pelos santos, pelos seus servos, por sua igreja. Confia no Senhor, põe a tua confiança nele, porque Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco para pelejar as nossas pelejas. O texto diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito ele na terra. Ele, o Senhor, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Querido, o texto é bem claro quando nos diz: ele, o Senhor, ele faz. O que Deus faz? Deus faz o que o homem não pode fazer. Deus faz o impossível acontecer. Deus faz tudo aquilo que é necessário quando todas as nossas forças se esgotam. Quando nós não sabemos mais o que fazer, Deus age em nosso favor. Isaías 64, verso 4 diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem com o ouvido se percebeu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera, se você confia, se você deposita a tua fé, se você clama com esperança e fé no Senhor, ele trabalha em seu favor. Ele faz cessar as guerras. Ele traz cura para a doença. Ele dá vida ao que perece. Ele dá vista ao cego. Ele faz o mudo falar. Ele faz o surdo ouvir. Ele faz o paralítico andar. Ele traz salvação para o perdido, libertação para o prisioneiro. Ele restaura o abatido, ele levanta o caído, porque ele é o Senhor, o Deus soberano, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Bendito seja Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele faz cessar. Ele faz trazer a calmaria para os nossos corações. A nossa oração nesse momento é para que Deus traga paz aos corações aflitos. É para que Deus traga calmaria aos que estão em tempestade. Não nos esqueçamos que no meio de uma tempestade, onde os discípulos acreditaram que iriam perecer, o Senhor fez a tempestade se acalmar. O Senhor fez o vento se calar. Atônitos e perplexos, os discípulos perguntaram uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Senhor dos exércitos, aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que ordena e o mar se acalma, aquele que ordena e o vento se cala, aquele que diz a Lázaro: sai para fora, e ele tem que sair pelo poder da sua palavra. E nós rogamos ao Senhor para que ele manifeste uma palavra em nossa direção, para que ele libere uma palavra sobre as nossas vidas, para trazer paz aos corações aflitos, para trazer a esperança ao desesperado, para trazer paz ao aflito, alegria ao triste.
Ele faz. Aquietai-vos, diz o Senhor. Sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra maravilhosa que conclui este salmo. Neste exato momento, no verso 10, o próprio Deus usa o salmista em profecia para dizer: aquietai-vos. Sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Olha, meu querido irmão, meu amigo, eu creio piamente que em toda esta crise que nos cerca, Deus será exaltado. Deus será glorificado. Nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. E nada foge do controle de suas mãos. Não se desespere. A sua vida, sua família está nas mãos de Deus. E aquele que tem o controle da história, aquele que tem a rédea da história em suas mãos, está nos garantindo e nos conclamando a aquietar o nosso coração. Ele diz: aquieta-te. Aquieta-te, pois eu, o Senhor, serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Meu querido irmão, eu concluo esta palavra lhe conclamando a colocar a sua fé em ação, a colocar a sua fé em prática. Não basta nós dizermos que confiamos no Senhor e quando os momentos de adversidade baterem em nossa porta, entrarmos em pânico, entrarmos em desespero. O salmista, o sábio Salomão, no capítulo 24, verso de número 10 de Provérbios, disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua fé. Este é o momento de nós agirmos pela fé. Não estamos subestimando e nem negligenciando as orientações das autoridades constituídas. Não, pelo contrário. Precisamos ser sensatos. Precisamos atentar às recomendações das autoridades constituídas. Especialistas estão trabalhando, estão nos dando orientações. Precisamos segui-las. Mas precisamos ter, sobretudo, a compreensão de que o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Neste momento em que os templos estarão fechados, é hora de colocar o culto doméstico em prática. É hora de cultuar a Deus dentro do seu lar. É hora desta igreja que está dentro da sua casa acender